Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário em que você estiver assistindo esse vídeo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal do Corujão das Contas, aqui onde a gente destrincha a mãe de todas as ciências, nossa querida matemática, mágica, que faz muitas pessoas estremecerem e faz o coração palpitar. Mas, Tito, aqui eu vou te ajudar. Vem tranquilo, vem com calma. Puxa uma cadeira, senta no chão, aproxime-se e nós vamos começar. O conteúdo de hoje eu vou falar sobre ah, retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá legal? Você aí, acho que no oitavo ano, vê isso, sétimo ano, vê isso, né? Bem legal. Nós vamos falar com vocês. Já deixe seu like, compartilhe, tá bom, né? Compartilhe com os amigos, todo mundo que está estudando esse conteúdo para aprender direitinho. Vem cá, olha que colorido bonito. Eu gosto desses negócios que colorido, deixa dinâmico a parada, ó. E vocês sabem aqui na aula que eu vou construindo. Opa, arrastar o banquinho aqui. Vou construindo todo o conteúdo, todo o raciocínio aqui, escrevendo nessa mesinha, tá certo? Então prepara, porque vai ter bastante coisa aqui. Tranquiliza, vem comigo, presta atenção. Retas paralelas cortadas por uma transversal. O que são retas paralelas? São duas retas que, em toda sua extensão, possuem a mesma distância. São duas retas que não possuem nenhum ponto em comum. Retas paralelas são duas retas que nunca se encontram. Então a gente diz aqui que a reta R e S são retas paralelas. Notação para retas paralelas, a escrita que denota retas paralelas é essa daqui, ó. R paralela a S. Duas barrinhas paralelas exatamente para denotar que são retas paralelas. Se alguém chegar para você algum dia em sua vida e falar: nossos destinos são paralelos, significa que vocês nunca irão se encontrar mais na vida. Apesar de ser palavras tão bonitas, vocês nunca mais vão se encontrar porque retas paralelas não se encontram, né? Tem uma teoria que elas se encontram no infinito e tudo mais, mas retas paralelas não se encontram. São retas paralelas cortadas por uma transversal. Essa retinha T aqui é a que a gente chama de reta transversal. Ela passa cortando as duas retas RS que são paralelas, tá bom? Então a retinha T aqui, ó, ela é a reta transversal. E agora, pessoal, a gente começa numa classificação destes ângulos, tá certo? Classificação dos ângulos que aparecem aqui nessas retas. São 8 ângulos que aparecem, denominados aqui de ângulo A, B, C e D, E, F, G e H, tá bom? Girando aí no sentido anti-horário, tá certo? Sentido que vai ao contrário do horário que o relógio gira aqui para nossa direita, tá bom? Então é um sentido anti-horário. E vocês podem observar que ele já tem as coresinhas aqui, né? Verde com verde, azul com azul, amarelo com amarelo, vermelho com vermelho. Que alguém, se alguém tiver alguma dificuldade com as cores, vai acompanhando os ângulos, tá bem? Que eu vou falando aqui. O que que acontece? Estes ângulos aqui que eu vou falar para vocês, eles são chamados de ângulos correspondentes, tá certo? Isso daqui é o início de um conteúdo que vai lá para o teorema de Tales, por exemplo, depois vem uma semelhança de triângulo, proporção entre segmentos, tá bom? Ele começa aqui em retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, aqui nós temos o quê? Ângulos correspondentes. Vou colocar o nomezinho aqui, ó, ângulos correspondentes. Ou seja, ângulos correspondentes, galera, são ângulos que correspondem ao mesmo lugar, ângulos que correspondem a uma mesma posição. Se a gente pega essas duas retas R e S aqui, ó, e coloca uma em cima da outra, vocês conseguem observar que essa circunferência aqui de baixo vai ficar exatamente em cima da circunferência de cima, tá bom? Então elas são correspondentes. O que que vai acontecer? O ângulo A aqui, ele é correspondente ao ângulo E. A e E são ângulos correspondentes. Os ângulos, família, a gente põe um circunflexo em cima deles para denotar que é ângulo, tá certo? Ou utiliza uma letra grega, alfa, beta, teta, zeta, gama, eta, ou então uma letra minúscula do alfabeto português com chapéuzinho em cima. Uma letra minúscula do alfabeto português sem chapéuzinho denota aí uma reta, uma letra maiúscula do alfabeto português vai denotar um ponto ou um vértice. Mas presta atenção, ângulos correspondentes, eles ocupam o mesmo lugar. Então ele está acima da sua respectiva reta. Olha o ângulo E aqui, ó.
acima da sua respectiva reta, para o lado direito aqui dessa reta transversal. Olha que bacana, estão na mesma posição. O mesmo acontece com os ângulos B e F. Aqui, ó, eles ocupam o mesmo lugar. Pelo fato de serem paralelas, essas retas aqui, eles possuem até a mesma medida, tá bom? Todos os ângulos aqui eles são iguais, correspondentes, eles possuem a mesma medida, porque a reta R e a reta S são paralelas. Então aqui, ó, C ele é correspondente a G e D é correspondente ao ângulo H, tá certo? Correspondente é que eles ocupam o mesmo lugar, tá bom? O mesmo lugar, mesmo que em posições ali, né, distintas, mas eles ocupam o lugar correspondente. Depois disso, a gente começa a fazer outras correlações. Então a gente vem aqui para baixo, ó. A gente começa a trabalhar com estes ângulos aqui, que são chamados do quê? Presta atenção. Esses ângulos são ângulos alternos externos. Professor, o que que significa ângulos alternos externos? Na geometria, pessoal, quando a gente estuda a geometria, os nomes têm muitos significados. Geo, por exemplo, significa terra, por isso é geografia, geologia, né? E metria significa medida, então é a medida da terra. Geometria. Aqui nós temos o seguinte: ângulos alternos significa que eles alternam o lado em relação à reta transversal. Então eu tenho aqui a reta T, reta transversal. Ângulos alternos, o ângulo A com o ângulo G, eles são alternos. Eles possuem posições alternadas. O ângulo A está aqui do lado direito, tá certo? Dessa retinha T. O ângulo G está do lado esquerdo da reta T. Externos agora significa que eles estão para fora dessas retas, para fora da reta R e para fora da reta S. Entre as duas retas é a parte interna, né? É a parte de dentro. Fora das duas retas é o lado externo, é a parte de fora, tá legal? Então aqui, ó, externo e também interno. Então eles são alternos externos. A e G são alternos externos. Da mesma forma, B e H são alternos externos. Um de um lado, o outro do outro lado da reta. Externos porque eles estão para o lado de fora da reta, tá legal? Esses ângulos alternos externos, eles são iguais. Possuem a mesma medida por conta da sua correlação. O H ele correlaciona bem aqui e também são opostos pelo vértice. Você já deve ter visto isso daí. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Aqui é um vértice. B, aqui é o correspondente de H, que é C, que nós já vimos. Então eles são iguais. O mesmo acontece com A e G, eles são alternos externos, mas também o G ele corresponde ao ângulo daqui de baixo, que é o ângulo C, que são opostos pelo vértice aqui com o anglinho A. Perfeito? Se a gente chega aqui para a lateral, nós temos os ângulos alternos internos. Olha que legal. Ângulos, ângulos alternos internos. Alternos são ângulos que se alternam. Então, olha só, C e E, um está do lado esquerdo da reta transversal, o outro está do lado direito da reta transversal. O mesmo acontece com D e F. Porém, agora eles estão aqui dentro, ó, dentro, no meio dessas duas retas. Estão do lado interno dentre essas duas retas. Por isso que são chamados de ângulos alternos internos, beleza? Eles se alternam no lado, porém para dentro dessas duas retas. Os ângulos alternos internos, eles também possuem a mesma medida, também são iguais, ok? O F, o correspondente dele está aqui em cima, né, que é o B. B, ele é oposto pelo vértice AD. Então, D e F aqui possuem a mesma medida, tá legal? O mesmo acontece com C e E. A gente pode ver que até visualmente eles possuem aí o mesmo tamanho. Ei, presta atenção em mim, não desvia. Presta atenção em mim, beleza? Olha a aula aqui, depois você faz outra coisa. Ó, C e E possuem aí a mesma medida, são opostos pelo vértice com seus
correspondentes. Então, ângulos alternos internos também possuem a mesma medida. Os ângulos alternos, pessoal, de certa forma, eles possuem a mesma medida, tá legal? Agora, um pouco mais para baixo aqui, a gente chega em ângulos que a gente fala que são ângulos colaterais. Aqui, ó, nós temos ângulos colaterais internos. O outro, obviamente, serão ângulos colaterais externos. Tá bom, prof? O que isso quer dizer? Vamos lá. Colateral. Colateral significa no mesmo lado. O prefixo co, pessoal, queridos, o prefixo co significa o mesmo, tá certo? Quando está colinear, uma correspondência, tá certo? Né? Que tem a mesma respondência ali, mas ela tem uma relação de mesmo, tá bom? Então, colateral significa que estão no mesmo lado. Antes nós tínhamos os alternos que alternavam um lado, agora a gente tem colateral que está no mesmo lado. Aqui, ó, C e F estão do mesmo lado para o lado de dentro das retas, ó, aqui no meio. Eu já falei que esse lado aqui é o lado externo, é o lado de fora, tá bom? Então os colaterais externos estarão aqui para fora, mas os colaterais internos estão para dentro. C e F, pessoal, eles possuem uma característica um pouco diferente ali dos alternos. O correspondente de F, ele é aqui em cima, ó. Beleza? O F, ele corresponde a um valor, um ângulo aqui em cima. Por conta disso, essa reta aqui, ó, nesse ângulo, forma o quê? 180 graus, um ângulo raso, um ângulo numa reta. Então, C mais F é igual a 180 graus. O mesmo acontece com D e E, que são ângulos também colaterais internos. O seu correspondente fica aqui em cima, então ele vai formar um ângulo de 180 graus juntamente com D. E mais D igual a 180 graus. Os ângulos alternos são iguais e os ângulos colaterais eles são suplementares entre si, ou seja, suplementares é que a soma dentre eles forma 180 graus. Depois de termos visto os ângulos colaterais internos, vamos para os colaterais externos. Olha que beleza! Ângulos colaterais estão no mesmo lado, externos do lado de fora. Olha isso daqui. B e G estão do mesmo lado aqui, né, do lado esquerdo aqui da nossa reta transversal, porém para fora. Pro lado aqui, ó, externo, externo, tá beleza? Então tem aqui, ó, B e G. B, né, nessa reta de cima aqui, G na reta de baixo. O correspondente de G, ele vem para cá, ó. O correspondente de G, aqui, ó, B e G. Show de bola? Eles juntos, somados, formam aí um ângulo de 90 graus. Quando você estiver fazendo exercício do seu livro, exercício que o professor passou, você vai correlacionar os ângulos. Eles são do mesmo lado, ângulos colaterais. Para dentro ou para fora? Estão para fora. Então, ele tem essa correlação aqui. Vou classificar os ângulos. São colaterais o quê? Externos. São colaterais internos. Ângulos colaterais somados formam 180 graus. Sempre pensa como se você estivesse colocando uma reta em cima da outra. E observa a correspondência do ângulo. Então, a correspondência do ângulo G vem aqui, ó, embaixo aqui do ângulo B. Então, eles formam 180 graus. O mesmo acontece com A e com H. A correspondência de A é esse camarada aqui. A gente vê até que o tamanho, né, ele é bem igual. Então, juntos, eles formam quanto? 180 graus. A mais H igual a 180 graus. Prof, oi. B e mais A, eles também formam 180 graus. Formam sim, meu querido. Porque eles estão aqui na reta, né? A gente pode ter essa outra visão aqui. A gente tem essa visão lateral aqui. Tem essa outra visão aqui deles também. Então a gente pode denotar que A mais B também formam 180 graus, tá bom? Porque eles já estão ali um ao lado do outro. Da mesma forma, G mais H. Várias são as correlações que podem aparecer aqui, as relações com as medidas dos ângulos, tá certo? Mas a gente tem esses aí: ângulos correspondentes, alternos internos, alternos externos, ângulos colaterais internos, colaterais externos. A dica para você fazer um exercício desse no livro é o que? Você ver qual que é a correlação. Onde que o ângulo está correspondendo? Ah, esse ângulo ele fica desse lado aqui. Então, se eu somá-los, vai dar 180 graus. Ele fica desse outro lado, ele corresponde a ele. Então, eles são alternos.
eles serão iguais, tanto pela medida de opostos pelo vértice, quanto pela medida também de correspondência destes ângulos. Espero que tenha sido um ótimo vídeo para você. Reassiste se ficou com dúvida. Terão vídeos de exercícios aqui. Forte abraço, beijo no coração, tchau, até o próximo vídeo.